Já sei, você vai me dizer que o Apocalipse é um livro que prevê o futuro, que lendo o Apocalipse a gente pode saber como o mundo vai acabar, como será o fim de todas as coisas, como se dará os últimos dias da humanidade, do mundo que nós conhecemos, porque afinal de contas, o Apocalipse é um livro futurístico, é um livro que fala para o futuro. Não é bem assim não. O Apocalipse, na verdade, não prevê o futuro. O Apocalipse não é um livro futurístico. O Apocalipse é, na verdade, retrato do seu tempo e do seu contexto histórico, e é sobre isso que eu convido você a conversarmos no vídeo de hoje, mas é claro que antes eu quero lhe perguntar se você já é inscrito ou inscrita aqui do canal. Se não é, seja, e aproveite e ative todas as notificações, inclusive se você já é, confere lá se do lado do sininho está ativada a opção todas as notificações para você não perder nada do que nós produzimos por aqui. Infelizmente, no Brasil, especificamente nos meios mais conservadores, a série Deixados para Trás, que era a expressão máxima do conservadorismo e de uma leitura esotérica do livro do Apocalipse, feita por setores da Igreja dos Estados Unidos, e essa série fez muito sucesso aqui no Brasil. Inspirou outras séries nacionais, inspirou livros, inspirou pregações, inspirou coisas muito populares em setores muito conservadores, que é majoritário nas igrejas protestantes aqui no Brasil. E o enredo de Deixados para Trás se tornou mais conhecido do que o contexto do livro do Apocalipse. E hoje as pessoas conhecem mais o roteiro desta série do que o próprio livro do Apocalipse. E quando leem o Apocalipse, já leem com a mente indicada pelo que essa série trouxe de conhecimento, muito fraco por sinal, e de ensinamentos nessa área. Mas em alguns momentos da história da igreja, houve um verdadeiro frenesi em relação ao fim do mundo, até por conta de contextos que esses períodos vinha sofrendo, vinha enfrentando. As pessoas imaginavam que era o anúncio de que o fim estava próximo. E começam a ler o Apocalipse, o livro de Daniel, porque tem uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada, e interpretá-lo a seu bel prazer, dizendo que o fim estava próximo e que esses livros estavam justamente dizendo isso. Isso não é novidade no nosso tempo, não, viu? Em vários outros momentos da história da humanidade, fizeram isso com o Apocalipse e o interpretavam como sendo um alerta de fim para aquele período, para aquele tempo. Você acha que faz algum sentido o autor do Apocalipse, lá atrás, no primeiro século, imaginar o fim de todas as coisas no século XXI, de modo tão específico assim? Não foi isso que o autor imaginou. E nós precisamos ter uma interpretação mais séria do Apocalipse. Não é difícil fazer isso. Aliás, o que eu estou falando aqui eu não estou inventando e nem tampouco é apenas uma opinião minha. Os pesquisadores da área bíblica, os pesquisadores do Novo Testamento, podem nos ajudar muito sobre essa interpretação do Apocalipse. Aliás, tanto o livro do Apocalipse quanto o livro de Daniel no Antigo Testamento fazem parte da chamada literatura apocalíptica. E você sabe o que é a literatura apocalíptica? Pois é, isso é chave para a gente compreender do que nós estamos falando. A literatura apocalíptica, ela é representada na Bíblia pelos textos de Daniel, do Apocalipse, mas ela produziu vários outros textos ao longo da história. Na literatura apocalíptica, era quando o povo estava num contexto de opressão, de perseguição, de mortes, de exploração por parte
de algum império opressor que tinha invadido, escravizado e explorado aquele contexto e aquele povo. No caso de Daniel, era a invasão da Babilônia. No caso do Apocalipse, era toda a opressão e maldade que o Império Romano estava produzindo nas mais diversas áreas que ele dominava. E a literatura apocalíptica é uma leitura de resistência diante da opressão. É uma literatura que tem o objetivo de incentivar o povo a não perder o contato, a não perder a fé, a não esmorecer, a não entregar os pontos e a acreditar que em algum momento aquela opressão vai ter fim, Deus vai fazer justiça e aquele povo verá o livramento divino e poderá se reunir em paz novamente. Porque geralmente nesses momentos o povo está disperso, o povo está perseguido, o povo está fora da sua casa. Isso produz muitos refugiados, muita destruição, muita morte, muita fome, e a tendência é que esse povo fique disperso e desorientado. E aí entra a literatura apocalíptica como resistência de um povo oprimido diante da invasão de um opressor muito mais poderoso. E é justamente pelo fato desse opressor ser maior e mais poderoso que a leitura tem que ser simbólica para que apenas os pares consigam compreender do que está falando. Porque se o opressor tiver acesso a essa literatura e compreender a denúncia que está sendo feita e compreender a resistência que está sendo incentivada, aí a opressão e a perseguição ficarão ainda piores do que já estão no cenário em que os textos são produzidos. Por isso, a linguagem simbólica. Por isso, o Apocalipse denuncia o César, o imperador, como o anticristo, de uma maneira simbólica, para que apenas os seus leitores compreendam isso. Por isso que no Apocalipse ele fala de Roma, a cidade construída sobre 7 colinas, porque é de Roma que vem a opressão. E essa opressão é o Império Romano, que tem como sede, como capital, a cidade de Roma. Por isso que João fala sobre o trono branco que está sobre todos. É o trono da justiça, da esperança, o trono de Jesus Cristo, que eles creem, que eles têm a esperança que é superior, inclusive, ao trono de César, e que em breve ele fará justiça e o povo será livre daquela opressão. Diga-se de passagem, o autor do Apocalipse e aquela geração nunca chegaram a ver esse livramento completo acontecendo, porque o texto é do início do 2º século e o Império Romano só cai lá no início do 5º século. Porém, o povo está tentando sobreviver, resistir, denunciar a opressão e se manter de alguma maneira unido e firme na fé por causa da opressão que ele vem sofrendo. Então, o Apocalipse foi escrito, assim como Daniel, no seu contexto, o Apocalipse foi escrito dentro desse contexto de uma igreja que ainda é pequena, que ainda é muito pobre, que está dispersa por conta das perseguições e da opressão produzidas pelo Império Romano, que era um império gigantesco, um império que gerou fomes, injustiças e opressões, principalmente quando esse império começa a perseguir os cristãos que estão espalhados por esse império. E eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre as causas das perseguições. Está aqui o card, depois você assiste lá. O Apocalipse é fruto do seu tempo, é fruto do seu contexto e era uma literatura de denúncia, de resistência e por isso usa a linguagem simbólica. E você, então, se gostou, se achou interessante esse conteúdo, deve pesquisar mais sobre o que é a literatura apocalíptica. Não é um vidente falando de um futuro que ele não conhece. Não é alguém prevendo o futuro, porque não é Nostradamus e nem Deixados para Trás.
mas é um texto de seriedade importante, que tem como chão o seu próprio contexto social e político, e por mais que a gente não queira, e muitos fazem isso, muitos não querem ler a Bíblia com a ótica política que ela se deu, e quando a gente faz isso, a gente transforma o texto bíblico em algo esotérico, em algo alienado, em algo sem conexão nenhuma com a realidade, porque sim, o Apocalipse e vários textos da Bíblia aconteceram num contexto social, político, religioso específicos, e nós precisamos entender esse contexto para entender o que o texto foi capaz de produzir. E assim a gente vai parar com essas interpretações de querer saber quem são os 144 mil, quando que Jesus volta, quem é o anticristo, porque isso é muito mais deixados para trás do que o livro do Apocalipse, que deve ser lido e interpretado com seriedade. Aliás, Apocalipse não é mistério, Apocalipse significa revelação, e é um povo tentando manter as suas esperanças apesar das dificuldades extremas pelas quais aquele povo está passando. Não se esqueça disso, como também não se esqueça que a escatologia representada pelo Deixados para Trás, que é tendenciosa, que vê os inimigos dos Estados Unidos como o berço da maldade, o berço do anticristo, não é apenas essa leitura escatológica que nós temos disponível na teologia. Aliás, nós temos correntes escatológicas muito sérias, muito relevantes, que não vê o fim de todas as coisas como um fim propriamente dito, mas como a restauração de todas as coisas criadas por Deus, como um novo começo, como um novo princípio, não como um fim desastroso e horrendo de todas as coisas, mas como a restauração por Deus de tudo aquilo que Ele fez e de tudo aquilo que Ele criou. E é muito importante a gente conhecer essas correntes escatológicas também e saber que elas são plurais e não unilaterais e não tendenciosas como essa corrente mais conservadora que vem dos Estados Unidos. Ela é uma interpretação, não toda a interpretação, nem a melhor, muito longe disso. Como também é muito importante eu dizer para você que você deve se inscrever no canal, ativar as notificações, mas ativar todas elas, e vem aí o nosso curso de teologia aqui pelo canal. Se você deseja se inscrever, a pré-matrícula já está aqui embaixo disponível. Venha preencher o formulário e participar com a gente. Um abraço e até a próxima.